Olá, mulheres! Decidi encontrar para vocês uma outra versão diferente, um pouquinho diferente da que a Clarissa traz no livro Mulheres que Correm com Lobos, a sua versão original. Ela vem desse livro, essa versão é do Contos de Fadas e suas versões originais, é uma versão da editora Wish, linda, 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 são 38 contos completos. E essa versão, a versão original é de 1855, é um conto russo, de Alexander Afanasiev. E chama-se Baba Yaga e Vasilisa a Bela. Popular na Rússia, a bruxa Baba Yaga é conhecida por ter uma cabana com pés de galinha. Vasilisa, filha de um czar, perde a mãe, mas recebe dela um presente mágico, uma boneca que a ajuda nos maiores perigos. Vamos lá? Em um certo czarado, além de 3 vezes 9 reinos, depois de altas cadeias montanhosas, vivia um mercador. Ele fora casado por 12 anos, mas nesse tempo lhe foi concedida apenas uma criança, uma filha, que desde o berço foi chamado de Vasilisa, a Bela. Quando a garotinha tinha 8 anos, a sua mãe adoeceu e após poucos dias, via-se claramente que ela morreria. Então, ela chamou sua filhinha para junto de si e, pegando uma bonequinha de madeira debaixo do cobertor da cama, colocou-a em suas mãos, dizendo: "Minha pequena Vasilisa, minha querida filha, escute o que eu digo. Lembre-se bem de minhas últimas palavras e não falhe em cumprir os meus desejos. Eu estou morrendo, e como a minha bênção deixo a você esta bonequinha. Ela é muito preciosa, pois não há outra igual no mundo todo. Carregue-a sempre com você em seu bolso e nunca a mostre a ninguém. Quando o mal ameaçar ou a tristeza cair sobre você, vá até um cantinho, pegue a boneca do seu bolso e dê a ela alguma coisa para comer e beber. Ela vai comer e beber um pouquinho, então você poderá contar-lhe sua aflição e pedir-lhe conselhos. Ela lhe dirá como agir em horas de necessidade." Assim dizendo, ela beijou a filhinha na testa, abençoou-a e pouco depois morreu. Essa é a minha Vasilicinha aqui, cheirosa. A pequena Vasilisa sofreu muito a perda da sua mãe e sua tristeza foi tão profunda que, quando a noite escura veio, ela deitou-se em sua cama e chorou sem conseguir dormir. Passado algum tempo, lembrou-se da bonequinha, então se levantou, retirou-a do bolso do seu vestido e, pegando também um pedaço de pão e um copo de kvass, que deve ser é uma bebida fermentada, né, russa, pôs tudo diante dela. "Aqui está minha bonequinha, pegue, coma e beba um pouco e escute o meu pesar. Minha querida mãe está morta e eu sinto a falta dela." Então os olhos da bonequinha começaram a brilhar como pirilampos e de repente ela ganhou vida. Ela comeu um pedaço de pão e tomou um gole de kvass. E quando já havia comido e bebido, disse: "Não chore, pequena Vasilisa. A dor é pior à noite. Deite-se, feche seus olhos, console-se e vá dormir. A manhã é mais sábia que a noite." Então Vasilisa Bela deitou-se, consolou-se e dormiu. No dia seguinte, sua tristeza era menos profunda e suas lágrimas menos amargas. Depois da morte da sua esposa, o mercador manteve o luto por muitos dias, como era apropriado, mas no final desse tempo começou a querer casar-se novamente. E procurou uma esposa adequada. E isso não foi difícil de encontrar, pois ele possuía uma boa casa com estábulo com cavalos velozes, além de ser um bom homem que doava bastante aos pobres. De todas as mulheres que ele viu, porém, a que lhe era, em sua opinião, a mais compatível, era uma viúva, mais ou menos da mesma idade que a sua, com 2 filhas. E ela, ele pensou, além de ser uma boa dona de casa, poderá ser uma gentil madrasta para a pequena Vasilisa. Será?
Então o mercador casou-se com a viúva e trouxe para casa a sua esposa. Mas a garotinha logo descobriu que a sua madrasta estava bem longe de ser o que o seu pai imaginava. Ela era uma mulher fria e cruel que desejara o mercador por conta da sua fortuna e não porque tinha amor nenhum por sua filha. Vasilisa era a maior beleza de todo o vilarejo, enquanto as filhas da viúva eram tão dispensáveis e medíocres como 2 corvos. Por causa disso, as 3 a invejavam e odiavam. O trio dava a ela todo tipo de incumbências e tarefas difíceis de realizar, de modo que a labuta a fizesse magra e desgastada, e que seu rosto ficasse queimado do sol e do vento. Elas a tratavam tão cruelmente para que a menina tivesse poucas alegrias na vida. Mas tudo isso a pequena Vasilisa suportou sem reclamar. Enquanto as 2 filhas de sua madrasta cresciam sempre mais magras e feias, a despeito do fato de não terem tarefas difíceis a cumprir, de nunca saírem quando estava frio ou chovendo, e de se sentarem sempre com os braços dobrados como damas de uma corte. Vasilisa possuía bochechas como sangue e leite e ficava cada dia mais e mais bela. A razão disso era a bonequinha, sem cuja ajuda a pequena Vasilisa jamais poderia dar conta de todo aquele trabalho que lhe era atribuído. A cada noite, quando todos os outros já estavam em sono profundo, Vasilisa levantava da cama, levava a bonequinha até um aposento e, fechando a porta, dava-lhe algo de comer e beber e dizia: "Aqui está, minha bonequinha, pegue, coma e beba um pouco e escute o meu pesar. Vivo na casa do meu pai, mas minha madrasta maldosa deseja me expulsar do mundo branco. Diga-me como devo agir, o que devo fazer?" Então os olhos da bonequinha começavam a brilhar como vagalumes e ela ganhava a vida. Ela comia um pouco de comida, tomava um gole da bebida, então confortava e dizia a Vasilisa como agir. Enquanto Vasilisa dormia, a bonequinha fazia todo o trabalho do dia seguinte para que a Vasilisa só restasse descansar na sombra das árvores e colher flores, já que a bonequinha já havia tirado as ervas daninhas do quintal, regado os pés de repolho, pegado baldes de água fresca do poço e aquecido o fogão na temperatura certa. E além disso, a bonequinha lhe ensinara a fazer unguento de uma certa erva que protegia das queimaduras do sol. Então, toda a alegria da vida da Vasilisa vinha por causa da bonequinha que ela sempre carregava consigo no seu bolso. Os anos se passaram, até que Vasilisa cresceu e chegou à idade que é melhor se casar. Todos os jovens da vila, nobres e vassalos, ricos e pobres, perdiam sua mão, enquanto nenhum deles parava para sequer olhar as filhas da madrasta, tão desfavorecidas que eram. Isso aí aumentou ainda mais, a raiva da madrasta que nutria por Vasilisa. Ela respondia a cada jovem galante que batia à sua porta com a mesma frase: "Nunca a mais nova se casará antes que a mais velha." E a cada vez em que um pretendente saía à porta fora, a madrasta acalmava sua raiva e seu ódio, batendo na enteada. Assim, ainda que Vasilisa crescesse cada dia mais amável e graciosa, estava frequentemente infeliz, e se não fosse pela bonequinha do seu bolso, ela já teria tido vontade de deixar o mundo branco. Chegou um tempo em que se tornou necessário para o mercador deixar sua casa e viajar para um distante cesarado. Ele se despediu de sua esposa e de suas 2 filhas, beijou Vasilisa, deu-lhe sua bênção e partiu, incumbindo-as todas de fazer-lhe uma prece todos os dias pelo seu retorno a salvo. Mas mal ele saiu da vista do vilarejo, porém, a madrasta vendeu sua casa, encaixotou todos os bens e mudou-se com elas para outro domicílio, distante da cidade, uma vizinhança sombria à beira de uma floresta selvagem. Lá, todos os dias, enquanto filhas trabalhavam dentro de casa,
a esposa do mercador mandava Vasilisa em outra tarefa, em outra floresta dentro, fosse para achar um galho de um arbusto raro ou para trazer flores e frutinhas. Mas lá nas profundezas da floresta, como a madraça bem sabia, existia uma clareira verde. E nessa clareira havia uma cabaninha miserável construída sobre pés de galinha, onde vivia uma Baba Yaga, uma velha bruxa. Ela vivia sozinha e ninguém ousava se aproximar da cabana, pois ela comia pessoas como se fossem galinhas. A esposa do mercador mandava Vasilisa a floresta dentro todo dia, esperando que ela encontrasse a velha bruxa e fosse devorada. Porém, a garota sempre voltava para casa sem salva, porque sua bonequinha mostrava-lhe sobre os arbustos, as flores e as frutinhas cresciam, e não as deixava pegar perto da choupana que ficava sobre pés de galinha. E cada vez mais a madrasta odiava mais e mais por não ter sofrido nenhum mal. Uma noite de outono, a madrasta chamou as 3 garotas e deu uma tarefa a cada uma. A uma de suas filhas ela incumbiu tecer um pedaço de renda. A outra mandou tricotar um par de calçolas. E para Vasilisa deu uma bacia de linho para ser fiado. Ela ordenou que cada uma terminasse sua parte, então apagou todas as fogueiras da casa, deixando apenas uma única vela acesa no quarto onde as 3 trabalhavam e foi dormir. Elas trabalhavam por 1, 2, 3 horas, até que uma das irmãs mais velhas pegou uma pinça para ajeitar o pavio da vela e, desajeitadamente, como sua mãe havia instruído, apagou como por acidente. O que faremos agora? Perguntou a outra irmã. As fogueiras estão todas apagadas, não há qualquer luz em toda a casa e nós não acabamos de fazer nossas tarefas. Nós devemos sair e arranjar fogo, disse a que havia apagado a vela. A única casa por perto é uma cabana na floresta onde vive Baba Yaga. Uma de nós deve ir e pedir fogo a ela. Eu tenho o suficiente, que vem dos meus alfinetes de aço, disse a irmã que estava fazendo o rendado. Eu não vou. Eu tenho bastante luz das minhas agulhas prateadas, disse a outra que tricotava as calçolas. Eu não vou. Você, Vasilisa, as 2 irmãs disseram, deve ir e conseguir o fogo, pois não tem nem alfinetes de aço nem agulhas de prata, e não tem como enxergar para afiar o linho. As 2 filhas se levantaram, empurraram Vasilisa para fora da casa e trancaram a porta gritando. Você não vai entrar enquanto não tiver trazido fogo. Vasilisa sentou-se nos degraus em frente à porta, tirou a boneca minúscula de dentro de um bolso e de outro ela retirou o jantar que estava preparado para ela. Pôs a comida diante da boneca e disse, aqui está a minha bonequinha, pegue. Coma e beba um pouco, escute o meu pesar. Eu devo ir até a cabana da velha Baba Yaga, lá na floresta escura, para pegar emprestado um pouco de fogo, mas tenho medo de que a bruxa me devore. Diga-me, o que devo fazer? Então, os olhos da bonequinha começaram a brilhar como 2 estrelas e ela ganhou a vida. Ela comeu um pouco e disse, não tema, pequena Vasilisa. Vá até onde foi mandada. Enquanto eu estiver com você, nenhum mal a velha bruxa lhe causará. Então, Vasilisa colocou a bonequinha de volta no bolso, fez o sinal da cruz e começou a entrar na floresta escura e selvagem. Se ela caminhou muito ou pouco, é fácil contar, mas a jornada foi difícil. A floresta era muito escura. E ela não podia deixar de temer de medo. De repente, ouviu o som dos cascos de um cavalo e um homem passou a galope por ela. Ele estava vestido todo de branco e o cavalo que montava também era branco como leite, assim como os arreios que usava. E assim que ele passou por ela,
anoiteceu. Ela seguiu um pouco mais adiante e mais uma vez ouviu o som dos cascos de um cavalo. Então outro homem passou por ela a galope. Ele estava vestido todo de vermelho, e o cavalo que montava era vermelho, como o sangue, assim como os arreios que usava. Assim que ele passou por ela, o sol se ergueu no horizonte. Durante aquele dia inteiro, Vasilisa caminhou, pois havia se perdido. Ela não conseguia achar qualquer caminho na floresta escura e não tinha comida nenhuma para pôr diante da bonequinha e fazê-la criar vida. Mas à noite, ela chegou enfim à clareira verde, onde a cabaninha miserável ficava sobre seus pés de galinha. A parede ao redor da cabana era feita de ossos humanos e no seu teto havia caveiras. Havia um portão no muro cujas dobradiças eram ossos de pés humanos e as fechaduras ossos de mandíbulas humanas com dentes afiados. Essa visão horrorizou Vasilisa e ela parou imóvel com uma coluna enterrada no chão. Enquanto ela permanecia imóvel, um terceiro homem a cavalo veio galopando. Sua face era preta e ele estava todo vestido de preto. O cavalo que ele montava era da cor do carvão. Ele galopou até o portão da cabana e desapareceu ali, como se houvesse afundado no chão. E naquele momento a noite chegou e a floresta escureceu. Mas não estava escuro na clareira verde, pois instantaneamente todos os olhos das caveiras do muro se acenderam e brilharam até o local se tornar claro como um dia. Quando viu isso, Vasilisa tremeu tanto de medo que não pôde correr. Então, de repente, a floresta se encheu de um barulho terrível. As árvores começaram a gemer, os galhos a chiar e as folhas secas a se agitar, e Baba Yaga veio voando na floresta. Ela estava cavalgando um grande almofariz de ferro, dirigindo como um pilão, e quando se aproximava, varria o caminho atrás dela como uma vassoura de cozinha. Almofariz deve ser algum tipo de caldeirão. Ela cavalgou até o portão e, parando, disse: Casinha, casinha, mamãe não te pôs assim. Vire as costas para a floresta e fique de frente para mim. E a cabaninha virou-se de frente para ela e ficou parada. Então, farejando em volta, a Baba Yaga gritou: Fu, fu, eu sinto um cheiro russo. Quem está aí? Ah, Baba Yaga. Vasilisa, num grande temor, aproximou-se da velha e curvou-se muito baixo e disse: É somente Vasilisa, vovó. As filhas da minha madrasta me mandaram a senhora para pegar um pouco do fogo emprestado. Bem, disse a velha bruxa, eu as conheço. Mas se lhe der o fogo, você vai ficar comigo um tempo e fazer alguns trabalhos para pagar por ele. Senão, você será comida da minha ceia. Então ela se voltou ao portão e gritou: Olá, vocês, minhas fechaduras sólidas, destranquem-se. Você é meu robusto portão, abra. Instantaneamente, as fechaduras se destrancaram, o portão abriu sozinho, Baba Yaga adentrou assobiando. Vasilisa entrou logo atrás dela e de imediato o portão fechou de novo e as fechaduras estalaram com força ao fechar. Quando elas entraram na cabana, a velha bruxa tirou-se em frente ao forno, esticou suas pernas ossudas e disse: Ande, pegue a ponta. Já sobre a mesa tudo que está nesse forno. Eu estou com fome. Vasilisa correu, acendeu uma lasca de madeira em uma das caveiras na parede, pegou a comida no forno e pôs diante da bruxa. Havia carne cozida suficiente para alimentar 3 homens fortes. Ela trouxe ainda da adega quás, mel e vinho tinto, e a Baba Yaga comeu e bebeu de tudo, deixando para a garota apenas um pouco de sopa de repolho, uma crosta de pão e um naco de leitão. Quando sua fome estava saciada, a velha bruxa, ficando sonolenta, deitou-se sobre o forno e disse: Escute-me bem e me obedeça. Amanhã, quando eu for embora, limpe o quintal, varra o chão e cozinhe meu jantar. Então, pegue um quarto da medida de trigo da minha despensa e cate todos os grãos pretos e ervilhas bravas.
Cuide para fazer tudo o que ordenei, senão será comida da minha ceia. Dentro em pouco, a Baba-Yaga virou-se para a parede e começou a roncar, e Vasilisa soube que tinha caído em sono profundo. Ela foi até o canto, pegou a bonequinha no seu bolso, pôs diante dela um pouquinho de pão e sopa de repolhos que tinha guardado, e caindo no choro, ela disse: Aqui está minha bonequinha, pegue, coma e beba um pouco. Escute o meu pesar. Estou aqui na casa da velha bruxa e um portão do muro está trancado e eu estou com medo. Ela me deu uma tarefa difícil. Se eu não fizer tudo o que ordenou, vai me comer amanhã. Diga-me, o que devo fazer? Os olhos da bonequinha começaram a brilhar como duas velas. Ela comeu um pouco do pão, bebeu um pouquinho da sopa e disse: Não tenha medo. Vasilisa Bela, reconforte-se. Ore e vá dormir. Amanhã é mais sábia que a noite. Então Vasilisa acreditou na bonequinha e reconfortou-se. Ela rezou, deitou-se no chão e dormiu profundamente. Quando acordou muito cedo na manhã seguinte, ainda estava escuro. Ela levantou e olhou pela janela e viu os olhos das caveiras que ficaram em cima do muro ainda esmaecendo. Enquanto ela olhava, o homem, todo trajado em branco, cavalgando o cavalo branco como leite, galopou rapidamente ao redor da cabana, pulou o muro e desapareceu. Então o céu ficou bastante claro e os olhos das caveiras tremeluziram e se apagaram. A velha bruxa estava no quintal. Neste momento começou a assobiar, e o grande almoxariz de ferro, o pilão e a vassoura da cozinha voaram para dentro da cabana até lá. Enquanto ela entrava no almofariz, o homem vestido todo de vermelho, montando um cavalo vermelho como sangue, galopou como o vento ao redor da cabana, pulou sobre o muro e sumiu. Naquele momento, o sol nasceu. Então Baba-Yaga gritou: Olá, vocês, minhas fechaduras sólidas, destranquem-se. Você, meu robusto portão, abra. E as fechaduras estrancaram-se, o portão abriu e ela partiu no almoxariz, dirigindo-o com um pilão e varrendo o caminho atrás de si com uma vassoura. Quando Vasilisa viu-se sozinha, examinou a cabana e teve a impressão de que ela tinha uma abundância de tudo. Passou um tempo parada, lembrando de todo o trabalho que fora ordenada a fazer e pensando por onde começar. Mas quando voltou a si, olhou ao seu redor e esfregou os olhos, pois o quintal já estava cuidadosamente, todo o chão já bem varrido e a bonequinha estava sentada no armazém, separando os últimos grãos pretos e as ervilhas bravas, a quarta medida do trigo. Vasilisa correu e pegou a bonequinha em seus braços. Minha querida bonequinha, ela gritou, você me salvou do meu problema. Agora eu tenho só que cozinhar o jantar da Baba-Yaga, já que todas as outras tarefas estão feitas. Cozinhe então, com a ajuda dos céus, disse a bonequinha. Então descanse, e que o cozinhar a faça saudável. E assim, dizendo, ela rastejou para o bolso de Vasilisa e se tornou novamente apenas uma bonequinha de madeira. Assim, Vasilisa descansou todo o dia e ficou revigorada. Quando estava perto do anoitecer, ela pôs a mesa para a ceia da velha bruxa e sentou-se, olhando pela janela, esperando chegar. Depois de um tempo, ouviu o som dos cascos de um cavalo e um homem trajado de preto, montado em um cavalo preto como carvão, galopou acima do portão do muro, desaparecendo com grande sombra escura. E instantaneamente escureceu muito e os olhos de todas as caveiras começaram a reluzir e brilhar. Subitamente, as árvores passaram a chiar e a gemer, as folhas e arbustos a carpir e a suspirar, e Baba-Yaga veio pela floresta escura montado do enorme almofariz de ferro, conduzindo com pilão e varrendo o chão atrás de si com a vassoura de cozinha. Vasilisa deixou-a entrar, e a bruxa, cheirando tudo à sua volta, perguntou: Bem, você fez perfeitamente todas as tarefas que ordenei. Eu devo comê-la no meu jantar? Faça o favor e veja por si mesma, vovó.
respondeu Vasilisa. A Baba Yaga foi a todo lugar, batendo com seu pilão de ferro, examinando tudo cuidadosamente. Mas a bonequinha havia feito o seu trabalho tão bem, por mais que ela tentasse, não conseguia achar defeito nenhum do qual reclamar. Não havia erva daninha restante no quintal, nem mancha de poeira no chão, ou sequer um grão preto ou ervilha brava misturada ao trigo. A velha bruxa ficou muito irritada, porém foi obrigada a fingir que estava satisfeita. Bom, você fez tudo muito bem, ela disse, e batendo palmas gritou. Olá, meus fiéis servos, amigos do meu coração, apresse-se a moagem do meu trigo. Imediatamente, 3 pares de mãos apareceram, apanharam a medida de trigo e levaram embora. A Baba Yaga sentou-se para jantar e Vasilisa pôs diante dela toda a comida do forno, com quás, mel e vinho tinto. A velha bruxa comeu tudo, até os ossos, até quase o último pedaço, o suficiente para saciar 4 homens fortes. Então, ficando sonolenta, esticou suas pernas ossudas em frente ao forno e disse: Amanhã faça tudo como fez hoje. E, além dessas tarefas, pegue no meu armazém meia medida de sementes de papoula e limpe-as, uma a uma. Alguém misturou terra com elas para me tapear e enfurecer, e eu as quero perfeitamente limpas. Assim dizendo, ela se virou para a parede e logo começou a roncar. Quando ela adormeceu, Vasilisa foi a um cantinho, pegou a bonequinha do seu bolso, colocou diante dela uma parte da comida que havia sobrado e pediu por seu conselho. E a bonequinha, quando ganhou vida e comeu um pouquinho de comida e bebericou um golinho de bebida, disse: Não se preocupe, bela Vasilisa. Reconforte-se. Faça exatamente como fez na noite passada. Ore e vá dormir. Então Vasilisa reconfortou-se. Ela rezou e foi dormir. E não acordou até a manhã seguinte, quando viu a velha bruxa assobiando no quintal. Correu até a janela, bem a tempo de vê-la se acomodar no almofariz, e enquanto ela o fazia, também o homem trajado de vermelho, montando o cavalo como sangue, saltou sobre o muro e foi exatamente quando o sol nasceu na floresta selvagem. Assim como aconteceu na primeira manhã, aconteceu na segunda. Quando Vasilisa olhou, descobriu que a bonequinha tinha acabado todas as tarefas, exceto a de cozinhar o jantar. O quintal estava varrido em ordem, o chão estava tão limpo quanto a madeira nova, e não existia um grão de terra sequer com meia medida de sementes de papoula. Ela descansou e refrescou-se até a tarde, quando cozinhou o jantar. E quando a noite chegou, ela pôs a mesa e sentou-se para esperar a velha bruxa chegar. Logo, o homem de preto no cavalo com carvão galopou por cima do portão, e a escuridão caiu e os olhos da caveira começaram a brilhar como o dia. Então o chão começou a tremer e as árvores da floresta começaram a gemer, e as folhas secas a farfalhar. E a Baba Yaga chegou montando em seu almofariz, dirigindo-a com seu pilão e varrendo o chão atrás de si com uma vassoura. Quando ela entrou, cheirou tudo ao seu redor e andou pela cabana batendo com seu pilão. Mas mesmo examinando e vasculhando como pôde, novamente ela não achou motivo para reclamar e ficou com mais raiva do que nunca. Bateu palmas e gritou: Olá, meus fiéis servos, amigos da minha alma, apressem-se, pressem o óleo das sementes da papoula. Instantaneamente, os 3 pares de mãos apareceram, pegando a medida das sementes de papoula e levaram embora. Pouco depois, a velha bruxa sentou-se para jantar e Vasilisa trouxe tudo que havia cozinhado, o suficiente para alimentar 5 homens crescidos. Colocou diante dela, trouxe mel e cerveja e ficou esperando silenciosamente. A Baba Yaga comeu e bebeu tudo, cada pedaço, deixando um pouco menos de um farelo de pão e disse abruptamente: Bem, porque não fiz nada, mas fica aí parada como se fosse uma estúpida. Eu não falei, Vasilisa respondeu.
porque não me atrevi. Mas se me permitir, vovó, eu desejo fazer algumas perguntas. Bem, disse a velha bruxa. Só lembre que cada pergunta não levará a nada bom. Se sabe demais, envelhecerá muito cedo. O que deseja perguntar? Peço que fale dos homens e seus cavalos, disse Vasalisa. Quando vim para sua cabana, um cavaleiro passou por mim. Ele estava todo vestido de branco e galopava um cavalo branco como o leite. Quem era ele? Aquele era meu dia branco e brilhante, respondeu a Baba Yaga com raiva. Ele é meu servo, mas não pode machucá-la, perguntou-lhe. Pergunte-lhe mais. Depois disso, prosseguiu Vasalisa, segundo cavaleiro me ultrapassou. Ele estava todo vestido em vermelho e cavalgava um cavalo vermelho como o sangue. Quem era ele? Esse era o meu servo, o sol, redondo e vermelho, e ele também não poderia feri-lo, respondeu Baba Yaga, rangendo os dentes. Pergunte-me mais. Um terceiro cavaleiro, continuou Vasalisa, veio galopando sobre o portão. Ele era negro. As suas vestes também eram negras e o seu cavalo negro como carvão. Quem era ele? Esse era o meu servo, a noite negra e escura, respondeu a velha bruxa furiosamente. Mas ele também não pode fazer mal a você. Pergunte-me mais. Mas Vasilisa, lembrando que a Baba Yaga havia dito que nem toda pergunta leva ao bem, ficou em silêncio. Pergunte-me mais, gritou a velha bruxa. Por que não me pergunta mais? Pergunte-me dos 3 pares de mãos que me servem. Mas Vasilisa viu como a bruxa rosnou para ela e respondeu. As 3 perguntas são suficientes para mim. Como a senhora disse, vovó, eu não quero, por saber demais, envelhecer muito cedo. É bom para você, disse a Baba Yaga, que não tenha perguntado sobre elas, mas só do que viu fora desta cabana. Se tivesse perguntado deles, meus servos, os pares de mãos, levariam você também, como fizeram com trigo e as sementes de papoula, para se tornar minha comida. Agora é a minha vez de fazer uma pergunta. Como foi capaz em tão pouco tempo de executar perfeitamente todas as tarefas que lhe dei? Diga-me. Vasilisa estava com tanto medo ao ver como a velha bruxa rangia os dentes que quase lhe contou sobre a sua bonequinha, mas caiu em si a tempo de responder. A bênção da minha mãe falecida me ajuda. Então Baba Yaga levantou-se, tomada pela fúria. Ponha-se para fora da minha casa, já ela gritou. Não quero ninguém que carregue uma bênção cruzando meus domínios. Suma daqui. Vasilisa correu para o quintal. E lá atrás ouviu a velha bruxa gritando para as fechaduras e para o portão.